Sua casa, mulher, você nunca mais será lembrada como uma mulher desamparada, mas você será bem-aventurada, amada mulher. Os teus filhos não mais morrerão, as suas sementes brotarão, eternamente te chamarão, abençoada. Quero ouvir um brado de vitória das mulheres abençoadas. Boa noite! Estamos aqui agora ao vivo para estarmos apresentando para vocês o Essência, exatamente. E a gente começa pelo autoconhecimento. Isso. E como é que a gente vai estar falando sobre autoconhecimento, Ale? Bem, a gente vai trazer aqui um cronograma para vocês. E assim, antes de mais nada, aqui está o link do nosso grupo do Telegram, onde a gente vai estar disponibilizando, né, um PDF dessa aula, para que vocês possam entender. E vai ter lá mais informações também. Então, o que acontece? A gente vai estar contando uma história, a minha história, e o Despertando Sua Essência é um caminho de autoconhecimento. Então, a jornada do autoconhecimento, a importância da autoimagem e da sua identidade, como também valorizando a própria essência, desconstruindo crenças limitantes, a percepção do eu em relação aos outros, o poder da autenticidade, de você ser autêntico, sim, e construindo uma autoimagem positiva e a transformação pessoal e o caminho ao sucesso. Então, quando a gente chega aqui, essa é a parte que eu quero que vocês deem uma maior atenção. Por quê? Porque é a minha história. E vocês podem contar a história de vocês, né? Então, cada um tem a sua história. Então, como é que a gente vai estar mensurando cada etapa do processo? Então, aqui são os meus filhos, Adriana e Adriele, né, os gêmeos. Tem a mais velha também, mas não está aqui. E como colocar essa voz no mundo, né? Então, aqui a gente ainda estava no período de pandemia, mas o que é que eu quero compartilhar com vocês? É que quando há um chamado, Deus capacita. Então, essa história que eu vou estar contando, né? Ela começa em 2007, né? Então, muito tempo atrás. É onde acontece a ferida, a depressão pós-parto. Então, nesse período era a minha formatura, estava formando em fisioterapia. E o que acontece nesse momento? Eu também estava grávida para dar à luz à minha primeira filha, a primogênita, né, a Alexia. E quando a gente chegou da maternidade, naquela noite, que era a minha formatura, que eu não estava presente, o meu irmão caiu na minha área de serviço e teve morte cefálica. E aquilo ali mexeu muito com o meu sistema límbico, né? Então, assim, é um momento muito complicado, mesmo sendo ressignificado, porque a gente aprende a aceitação, né? A gente desenvolve isso de aceitar porque que aquilo ali aconteceu. Mas também não é algo fácil, você precisa ter muita fé em Deus. Então, assim, você construir uma fé inabalável no Criador ajuda ao processo, né? A você estar fortalecendo esse processo e você estar seguindo a caminhada. Então, no ano de 2010, eu tive outra perda, que foi o meu pai morreu de cabeça de pâncreas, né? Então, essa morte foi algo assim, porque a gente não estava esperando. Ele apresentou uma dor na coluna e, de repente, apresentou também icterícia.
quando a gente foi fazer um exame mais complexo na tomografia, viu que ele estava em metástase já de pulmão. Não conseguiu fazer nenhum procedimento na época, né? A gente tentou até fazer uma CPRE, mas ali viu que era para fechar mesmo e que ele só tinha 30 dias de vida. Então, assim, isso aqui mudou muito a minha vida, porque meu pai era um porto seguro, né? Eu já tinha perdido meu irmão e a família começou a desconstruir aquilo que fazia sentido, deixou de fazer sentido. E logo em 2011, né, uma coisa boa, que foi a oportunidade de ser mãe de gêmeos. E logo em seguida vem o medo e a separação. Então vocês percebem aqui que no ano de 2014 eu entrei num estado de sofrimento. Mas foi esse estado de sofrimento que me levou a ter um encontro pessoal com Cristo. E a gente segue aqui a jornada, né, a história. Então, em 2015 eu entrei em conflito interno, porque eu tinha que aceitar o divórcio. Então, assim, eu tive que entrar nesse processo para poder entender que aquilo ali era necessário e que eu tinha que honrar e perdoar tudo que eu vivi até ali e que eu precisava seguir. E foi aí que em 2016 eu retorno, porque eu me afastei literalmente das minhas atividades. Eu busquei ajuda psicológica, porque realmente você ser mãe solo de 3 não é uma tarefa fácil. E quando eu retorno, vem o julgamento do outro. As pessoas começam a te julgar, né? As pessoas, elas sempre têm aquele olhar de que a depressão em si é algo que é conversa, não leva a sério, né? Então, assim, essa depressão foi seguida de uma situação logo que foi, né, pós-parto, e você passa por perdas ao longo da sua vida, você tenta retornar, mas você tem aquele julgamento, como assim? Você não é a mesma pessoa que era antes, e as pessoas sempre têm aquele olhar, né, diferenciado, e isso me machucava muito. Eu realmente trabalhei muito ligar o dane-se com amor, e hoje é perfeito, né? Porque eu via que nessa época eu sofri muito com o julgamento do outro. E é por isso que hoje eu suspendo todo o julgamento. E quando a pessoa está falando comigo, eu digo, então você que está me ouvindo agora, suspenda todo o seu julgamento. Porque cada história só sente quem conta e faz sentido para quem vivenciou. Cada pessoa tem suas marcas, suas cicatrizes, suas memórias, suas dores e seus medos. Então, quando a gente vê aqui, ó, 2018 foi o ano da perseguição. E veio logo seguido da morte da minha avó. Então, esse estado de sofrimento que eu me encontrava naquela época realmente era algo que me levava para o subsolo do fundo do poço. E mesmo tendo um encontro com Jesus Cristo, né, ali que eu tive aquele sonho, aquela visão, aquela conexão e aquela proteção, porque é aquela história, mesmo que a sua mãe te abandone, Deus, Ele nunca te abandona, se você está conectado com Ele. E eu só tinha Ele para me agarrar. Então, quando eu busquei ajuda psicológica, muitos médicos que me acompanhavam, às vezes até descrente da minha fé, entendia aquilo de uma outra forma, às vezes até negativo. E foi essa coisa de me agarrar com Deus que fez com que eu saísse daquele subsolo de fundo de poço. Então eu sou muito grata, né, a Ele nunca ter me abandonado, a estar presente comigo em todos esses momentos. Porque não é fácil desenvolver essa resiliência. Não é fácil você viver cada etapa dessa vida. Então, a gente segue, né? No ano de 2019, aí é o estado de graça, né? É a busca da sua melhor versão. É o autoconhecimento. É por isso que eu bato nessa tecla o tempo inteiro. A pessoa quer abrir um negócio, a pessoa quer fazer algo, ela tem que buscar o autoconhecimento. É o primeiro quadrante da roda da vida. Então não tem como você fazer qualquer coisa sem você se conhecer. Você precisa do poder do conhecimento, você precisa da sua identidade.
Você precisa saber quem é você. Você tem que falar sobre você, você tem que ter uma narrativa e você tem que estar preparado psicologicamente, principalmente porque quando você coloca a sua voz no mundo, que você vem para uma rede social, não é todo mundo que vai achar lindo. Tem a crítica, tem o julgamento. As pessoas são cruéis nesse julgamento. E você precisa estar com o seu psicológico fortalecido para seguir. Então, quando chega aqui 2020, a zona de expulsão, a pandemia, foi basicamente o quê? Quando eu me vi, todo mundo, né, dentro de casa, eu tive o Covid, só que eu tinha 3 crianças comigo, com suspeita de Covid, não tinha com quem deixar, ninguém queria ficar com ninguém naquela pandemia, meio que foi cada um se isolando, né, priorizando as pessoas mais velhas, e aí eu tive que ter todo o meu atendimento online. E dar graças a Deus que teve uma equipe que me atendeu pelo celular, eu dentro do quarto. E isso para mim mudou minha forma de ver a internet, a tecnologia, luzes, câmera, energia, Wi-Fi, tudo de bom. Então assim, eu vi a importância deles ali. Porque mesmo sendo da área de saúde, né, aplicando as técnicas respiratórias, eu precisava também ter resposta medicamentosa do que os médicos estavam orientando tomar. E além disso, eu tinha 3 crianças dentro do restante do apartamento, porque eu fiquei isolada no quarto. E contando com a ajuda, né, da nossa nutrição celular e de um vizinho que trazia o almoço. Então, assim, realmente foi um período de ensinamento. Foi uma zona de expulsão total, porque o chamado ficava mais intenso. Aquele chamado de 2007 ficava mais intenso. Mas eu não queria aceitar o chamado, porque eu estava resistindo. E aí, em 2021, veio um acidente. Então, um micro-ônibus bateu no fundo do meu carro, eu parada, sinalizando para poder entrar. E aí, no caso, aquilo ali mudou totalmente minha história. Por quê? Porque foi assim que eu perdi a praxia fina. E todo técnico de enfermagem, todo fisioterapeuta precisa das mãos. E eu não tinha colocado as minhas mãos no seguro, né? Então, com essa perda da praxia, eu acabei sendo afastada totalmente das minhas atividades. Durante 3 anos eu venho reabilitando com acompanhamento, a equipe multidisciplinar. Quem me acompanha nas redes sociais vem que hora vai, eu estou em médico. Mas enfim, é um chamado. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. Então, ali eu percebi, quando você se depara com a morte, né, ali bem na sua frente, você fecha os olhos, você só pensa nos seus filhos. E ali, aí eu comecei a me perguntar, né, se eu morresse ali, quem seria aquela última pessoa que iria se despedir de mim? Se eu ficasse paraplégica em cima de uma cama, quem cuidaria de mim? Quem largaria tudo para cuidar de mim? E isso começou a fazer voltas na minha cabeça. Como a gente às vezes pensa de uma forma assim, quem seriam aquelas pessoas que segurariam a alça do nosso caixão? Então, são perguntas profundas que dentro do meu desenvolvimento fez eu acordar. Que às vezes eu tinha uma rejeição muito grande por ser mãe, solo, mas aquelas 3 crianças eram a minha fortaleza e passaram a ser minha motivação. Então, quando a gente chega aqui em 2022, eu já estava atendendo online todo o Brasil. Gente, às vezes eu tinha atendimento que eu ficava até 3 horas da manhã. Porque, assim, as sessões eram assim, sabe? Aquilo fazia parte. Porque, assim, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, quando eu busquei o autoconhecimento, a minha melhor versão, era pra mim. Era pra eu me entender. E lá, aquilo ali fez sentido pra minha vida, que eu me tornei analista comportamental. Mas eu não fui ser analista comportamental. Tá dando pra entender? Eu fui me resgatar. Eu fui mergulhar na minha essência. Eu já tinha uma fé inabalável no Criador, mas eu precisava me conhecer. Por quê? Eu tenho livre-arbítrio, né? Então eu precisava saber mais de mim. Então, ali, aquele atendimento online, aquele celular passou a fazer sentido. E aí eu fui derrubando as primeiras crenças tecnológicas, né? Que era saber apertar os botões.
E quando chegou em 2023, como eu vim da área de saúde, entrei no empreendedorismo digital, me afiliei a uma plataforma, tinha que apertar os botões, tinha que fazer as coisas acontecerem e eu precisava me capacitar, né? Então, assim, e eu tinha já encerrado a minha vida acadêmica como fisioterapeuta, né? E porque eu me afastei totalmente das atividades. Então aí eu peguei e fiz 3 MBAs, né? Um de neurociências do aprendizado, outro em finanças, porque eu entendi que a educação financeira faz parte do processo e vocês vão entender aqui. E precisei também fazer marketing de vendas, né? Porque era importante estar ali por dentro de como é que o mercado funciona, como é que você tem que se posicionar, tudo direitinho. E aí eu me preparei para agora, 2024, o projeto, o Empreenda Sua Paixão. Então a mensagem vem agora. Então eu tenho até julho desse ano para estar nessas redes sociais comunicando para vocês, porque julho desse ano, com fé em Deus, Empreenda Sua Paixão fica completinho. E até lá a gente vai estar gravando, né? Subindo os vídeos, então assim, e eu destravando, porque eu sou introvertida, eu não gosto de gravar vídeo, então eu tô falando assim, eu tô aqui porque é um chamado, é um propósito, faz sentido, então assim, mas eu não gosto muito de gravar vídeo, então eu quero que vocês tenham paciência, eu vou dar o meu melhor, fazer o que eu aprendi, mas eu tive que exercitar essa minha comunicação. Então, para uma pessoa que quando foi apresentar o TCC, foi em trio, e ali, né? Quase a fala não sai, né? Quase eu não formo ali naquela apresentação, porque eu era muito tímida, né? Então, assim, hoje, ter que colocar sua voz no mundo, então, a importância desse autoconhecimento para eu me conectar com aquela criança que tinha uma máquina de escrever, que tinha uma vitrola, que eu ouvia ali as historinhas, né? Naquele disco vinil, e aquela brincadeira que eu fazia de ser uma escritora, de contar a minha história, é o que fazia sentido. E você vê que a gente toma, eu deixei a vida me levar, né? Eu entrei, meu primeiro trabalho foi como vendedora de consórcio de carros, eu não vendi nada. E tomei trauma por vendas no decorrer da jornada, mas entrei depois no administrativo, compras, né? Essa parte mais de bastidores. Teve a oportunidade de trabalhar no shopping, eu preferi ser caixa do que ser vendedora. Então, assim, e hoje saber me posicionar, né? Ser a minha melhor vendedora. Então, isso, assim, foi algo incrível na jornada. E também entrei na área de saúde, porque eu fixei no que todo mundo fixa naquela época, né? Que era ser uma concursada, né? Uma servidora. E aí, aquilo começou, né, durante todo o processo, a você voltar a escrever. Então, assim, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com o português, com as concordâncias. Meu cérebro processa muito rápido e eu não me sentia digna de escrever. A verdade é essa. E eu tive que ressignificar isso e trazer o meu melhor. Então, quando chega aqui agora, 2025, né, porque eu estou escrevendo 7 livros, que já estamos indo para 13, porém com cada história, né, porque são várias experiências e aborda 7 temas, então eu conto uma história para cada livro ali e trago também o livro dos sonhos, né, que é aquela coisa de ser mãe, porque eu lutei muito para ser mãe, eu sempre fui uma mãe ausente, eu trabalhava, eu tinha 2 empregos, então eu era duplo vínculo, eu ainda procurava renda extra, então assim, o acidente me fez ser mãe. Me fez ficar dentro de casa, me fez trabalhar home office, me fez estar aqui falando com você. Então vamos seguir. E vencer o maior medo, que é falar em público, né? Que é me tornar uma palestrante. Mas enfim, essa é a história que eu quero contar para vocês e estar compartilhando. Então tudo começa com despertando sua essência. Como assim, Ale? Como despertar essa essência? Como você conseguiu fazer isso, trazer isso para sua vida? Como fisioterapeuta, eu sempre apliquei todos os conhecimentos. Eu tenho um pezinho assim no Oriente, apesar de não ser oriental, né? Mas eu gosto muito de práticas, né? Da medicina oriental. E assim, eu busco muito a prevenção. Então assim, eu me especializei em prevenção.
Então, uma fisioterapeuta preventiva, ela não ganha dinheiro, porque, tipo assim, as pessoas só buscam o tratamento quando já estão em fase mais avançada. Mas, enfim, eu sempre tive um olhar para promover a saúde, né, e prevenir doenças. E fui contemplada quando eu era servidora, porque eu trabalhei num setor de mortalidade, então eu sabia do que as pessoas morriam e como é que faria isso. Então, toda essa experiência de vida, tudo que eu passei, fez eu ser quem eu sou hoje. E buscar o autoconhecimento, naquele momento que eu estava até decidida a fazer um mestrado, na época, foi algo que eu me priorizei. E eu olhei para mim e Deus me capacitou, um analista comportamental. E eu sou muito grata por isso, porque eu amo fazer o que faço. E a primeira coisa do autodescobrimento foi fundir a roda da vida com a roda da abundância. Por quê? Porque uma mãe, né, a gente foca em todos os sentidos, né? Então a gente tem que se focar na saúde, na disposição dos nossos filhos, na nossa também. A gente tem que focar no nosso intelectual, aquilo que a gente está alimentando, a nossa mentalidade, ter equilíbrio, porque equilibrar vida profissional com vida pessoal não é algo fácil. Então, assim, tem horas que você tem que estar na cozinha, tem horas que você tem que arrumar a casa, tem horas que você tem que fazer uma ferramenta, tem horas que você tem que atender uma pessoa. É assim, é algo que você não para. Você fica o tempo todo rodando ali, né? Você tem sempre o que fazer, algo para fazer. É infinito. Mas, enfim, você tem um propósito. E quando você tem um propósito, fica suave. Por quê? Porque eu sou portadora de fibromialgia, né? Então eu sinto dores no tornozelo, aqui bem perto da patela, assim, no joelho. Aí sobe aqui assim um pouco para as costas, coluna. E aí vai descendo aquela dor que paralisa, que você tem que ficar, sabe, quietinha na sua, ali meio que comendo aquela dor. Mas quando eu tô sentada, fazendo o Empreenda a Sua Paixão, construindo as ferramentas, vendo que aquilo vai atingir uma mulher, né? Derrama dopamina diretamente. Então, assim, meu sistema dopaminérgico fica assim que, tipo assim, eu não sinto nada, porque eu tô feliz, aquilo me completa. Aquilo é um propósito, aquilo faz parte, tem significado pra mim. E eu não sinto dor. Ao ponto que quando chega a hora do almoço, gente, é sério, quando chega a hora do almoço, que eu tenho que ir ali 11 horas, eu vou fazer uma comida, aí começa a sentir dor no corpo, saio da cozinha já acabada. Mas por quê? Porque a cozinha não faz sentido pra mim. Eu não gosto de cozinhar. Mas fazer o Empreenda, trabalhar no meu propósito de vida, fez todo sentido. Por isso que eu trago o espiritual, porque a gente tem que se conectar com Deus. E envolve também, além de propósito financeiro, social, emocional e o espiritual. Por que não? Sempre me disseram no corporativo, nunca misture trabalho com religião, futebol, né? A gente sempre teve aquela crença limitante, mas eu entendo que você precisa, assim, ó, na saúde a gente tem a grande e pequena circulação, né? Então, assim, tudo é irrigado, todos os sistemas são conectados. Então, você pode ser especialista em mão, mas você tem que entender que para aquela mão chegar aqui, ó, chegar aqui nesses capilares exterminais, passa a parte mais externa, né? Passa pelo bombeamento do coração, circula o corpo todo. Você tem que ter uma visão de um todo para entender as partes. E é assim que eu entendo a minha vida, é assim que eu entendo o meu propósito. E aí a gente sabe que a importância de ter ali o desenvolvimento pessoal, né? Porque é através dele que você vai estar ali se alinhando, se organizando, porque você tem um livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente foca só na parte espiritual e faz de Deus um amuleto. E Deus não é um amuleto. Deus é o seu melhor amigo. Deus é a pessoa que cuida de você. Ele se conecta com você. Ele lhe protege, ele cuida. Então, isso fez diferença. Então, eu sou criacionista, eu acredito na criação, eu não defendo a teoria que a gente vê da evolução, até porque estudando neurociência a gente vê que a gente tem partes do cérebro da gente que é diferenciado. Por exemplo, se eu estou falando aqui, eu tenho uma parte que se conecta para poder eu estar interpretando e emitindo som, que é a fala, que muitos animais não têm. Então, assim, a gente começa a perceber que agora que estudando, né, a partir de 2018, 2019, que ficou muito mais
ali a neurociências, estudando o cérebro humano através da parte das ressonâncias, a gente começa a ver a existência de um Deus, porque é muito complexo aqueles axônios, a forma com que a gente faz sinapse. Então, assim, é muita complexidade para sair do nada de uma explosão do Big Bang. Então, assim, eu respeito a opinião de todo mundo. E gosto que respeitem a minha, porque é muita inteligência em um ser pra gente achar que veio do nada, né? Ou que evoluiu de alguma coisa. Então, eu realmente acredito que Deus existe. E aí a gente segue, né? Falando em Deus, né? Que é essa mão que nos guia, que se conecta. Porque, assim, gente, quem trabalha na saúde, UTI, e você vê que entra gente, que gente nasce, gente morre, e que gente se cura de coisas que você nunca imaginou. Você não tem como negar um milagre de Deus na vida de uma pessoa que está ali com um diagnóstico de alguma coisa e de repente você vai para a imagem e aquilo não está mais ali. A fé daquela pessoa curou. Então, assim, são coisas que você presenciou, que você vivenciou, que não tem explicação. Só você passando por aquilo ali. E foi o que aconteceu comigo quando eu ouvi a voz de Deus em 2020, né, que foi pós a minha formação, que ficou bem claro ali aquele mapeamento. Eu escrevo isso no livro, né? E também o encontro pessoal, né? Foram coisas distintas, anos distintos, momentos, mas bem pontuais para o que aconteceu em 2007, quando eu tive o chamado de colocar a minha voz no mundo e ficava ali, né, com medo. Então eu trago aqui a estrutura do nosso cérebro, né, que é o lobo frontal, parietal, occipital. Então a gente tem essa visão anatômica que foi derrubada. Por quê? Porque aqui, né, é o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. Você vê que eles são separados, eles não são unificados. E aqui a estrutura que todo mundo fala é o sistema límbico, o sistema das nossas emoções. Ele está aqui, porque a gente tem a parte do cérebro, né, que é a parte mais intuitiva, que é a reptiliana, que compõe 55% ali daquela comunicação que a gente está ali tendo. Temos o sistema límbico, que é uns 38%, e temos também o neocórtex, que pega ali 7%. Então, quando você ouve uma pessoa falando ali, você até se impacta ali com aquela coisa, aquelas palavras, mas depois não fica. Mas quando você conta uma história, é diferente. Porque aqui é o controle da emoção. Então, vocês vão perceber isso. E é separado ali pelo corpo caloso. Então, quando eu estudei isso aqui, que eu comecei a entender que aqui é no giro do símbolo o problema da minha depressão. E aí, como controlar isso? Então, assim, você vê que são estruturas que vão levar você a ter mais fome, a você não ter tanta fome. É aquela coisa que envolve os seus sentimentos, a sua zona de prazer, o aumento da serotonina, a diminuição do cortisol, o porquê que essa fase hormonal. E quando a gente chega aos 50 anos, né? Na fase do climatério e da menopausa, isso fica muito mais evidente, porque a gente começa a entender que ninguém explica pra gente muito dos hormônios, e eles são importantes. Então, assim, tudo é ligado, cada sistema é ligado um com o outro, não é uma coisa isolada, sabe? É tudo funcionando conectado. Então, nós temos que ter uma visão sistêmica. Nós somos um todo, né, complexo, então, e entender as partes. Então, estudar a neurociência como fisioterapeuta, para mim, foi assim, o fechar, porque eu já entendia das vias referentes para trazer o movimento, né, para poder a pessoa estar ali reabilitando, mas entender o cérebro humano deu uma diferença na minha vida. E foi assim que fortaleceu, porque eu construí uma nova rede neural para voltar a escrever. Estava disposta até a escrever, se fosse possível, até com a boca, né? Mas treinei a mão esquerda, porque o que a gente não pode é desistir. A gente nunca pode desistir. E a importância da autoimagem e a identidade. Então, essa identidade é a importância para você se posicionar. Então, assim, hoje, a minha identidade e a minha autoimagem vem muito de uma paleta de cores, de uma psicologia dessas cores, que foi construído. E eu fui percebendo isso quando eu fui fazendo
a minha paleta de cores, logomarca, né? Teve a design que me ajudou isso, é Elaine no processo, né? A minha design de São Paulo. E a gente passou muito tempo, né? Muito tempo para achar, porque quando eu fiz a terapia, eu era muito marrom, creme, e aquilo ali eu tinha que ir para um lilás para poder ter um equilíbrio, e aquilo mexeu assim, mas não era a minha essência, era algo que era orientado, né? Foi trazido para mim pela terapeuta, mas que eu tinha que usar um pouco mais do colorido. E aí eu peguei e entendi dentro do processo que aquele verde com roxo não fazia muito sentido para minha imagem, para minha identidade. E me incomodava e me travou para gravar. Eu já sou introvertida, ainda com aquele negócio me travando. E foi assim que eu consegui ver que é terra, sabe? Que eu tenho a ver com as plantas, com a natureza, com a conexão com o divino. Então tudo isso faz sentido para mim. E essa nova paleta, assim, realmente tem tudo a ver com a minha vida, com a minha casa, com as minhas coisas. E assim, a madeira. Então, assim, algo incrível. Então, quando você tem aquela sua autoimagem e ali sai a sua identidade, é transformador. Uma outra coisa também é que a gente se relaciona com o mundo através dela. Então, assim, a minha identidade vem do autoconhecimento que eu tive de mim. E ali o que eu precisava alinhar? Eu precisava mudar minha mentalidade totalmente. Eu precisava de uma metodologia, porque eu estava modelando muita gente e eu precisava criar a minha própria metodologia, o meu método, que foi que nasceu quando eu tive o acidente de carro, né, em 2021. E aí eu precisava do marketing, por isso que eu me afiliei a uma plataforma, e vender, né? Então essas vendas precisavam ser escalonadas porque eu tenho uma limitação e preciso trabalhar de home office. Então assim, eu não escolho trabalhar de home office, eu só tenho essa opção. Eu só posso trabalhar na minha casa. E como eu venho de uma cultura que era muito viciada em trabalho, né? Então eu sempre valorizei muito o profissional. E quando eu saio dessa rotina, eu fiquei sem chão, né? Porque eu não me vejo Amélia na cozinha em casa. E aí, como equilibrar isso? Então, assim, descobrir isso pra mim foi muito fortalecedor. E aí, você tem que vender, porque é através da venda do relacionamento que você tem o seu sustento. Porque quando a gente se afasta, quando a gente não tá mais na ativa, os nossos vencimentos diminuem. E a realidade com uma pessoa que precisa fazer um tratamento, que precisa estar com a equipe, agora mesmo eu voltei para a minha fisioterapia aquática, né? Então, assim, porque tudo é custo. O tratamento é caro, a equipe tem custo. Então, você tem que manter isso, porque é a forma que você tem de sobreviver. Fora que você precisa suplementar, ter uma alimentação saudável, para poder as suas células estar respondendo àquele tratamento. E você vai ali, através da sua imagem, influenciando, né, as pessoas também. Porque essa importância da autoimagem, da identidade, acho que eu pulei demais, né? Deixa eu passar aqui. Valorizando a própria essência. Então, eu pude saber como valorizar essa minha essência. Não gosto muito do terninho. Eu imaginei assim, gente, um calor danado, eu moro na Bahia, então assim, tipo assim, como é que vai ser isso? Eu tô em casa, home office, então quanto mais à vontade. Então, é leveza, é simplicidade. Então, às vezes eu tiro umas fotos profissionais, porque é necessário, né? Mas assim, aquele meu atendimento mesmo, do dia a dia, com o meu cliente online, eu gosto mais de estar mais à vontade, né? Nem sempre eu vou estar com o cabelo arrumado, apesar que agora eu já suei tanto aqui para poder girar esse vídeo aqui, né? Então, assim, você vê que você escova, mas ele cacheia de novo, então não adianta, não adianta. Então você tem que aderir à sua realidade. Então a minha essência é importante nesse processo, porque é ela que me fortalece, é ela que me faz suspender julgamento, é ela que me faz ligar o dane-se com o amor, é ela que me faz não me importar com o que o outro está falando de mim, porque o outro não sou eu.
E às vezes quando a pessoa fala de você, ela mostra mais quem ela é do que realmente quem você é. Então, assim, suspender o julgamento, ouvir o outro na essência, tá ali tentando ser empática, é algo que faz sentido pra mim. Desconstruindo crenças limitantes. Aqui é um processo que demora, mas você chega. Por quê? Porque eu não sou bom o suficiente para isso. Eu nunca imaginei que eu ia colocar minha voz no mundo. Então eu não me sentia boa o suficiente para estar aqui com o microfone falando. Então isso aqui nunca passou pela minha vida. Mas isso foi projetado quando eu trouxe o futuro para o presente. Quando eu fiz, né, uma projeção de como é que seria 10 anos da minha vida, eu me vi escrevendo, uma escritora. Inclusive, assim, eu me vejo na Bienal do Livro, lá na Itália, né? Então, assim, você vê que o negócio é profundo. E eu nunca imaginei ser isso na vida. E nada nunca dá certo para mim. As coisas nunca mudam para melhor. Então, essas crenças que às vezes a gente fica ali, eu nunca tenho dinheiro, a escassez, a falta de grana, a forma como você fala, como seus filhos te modelam, porque você às vezes grita, porque nós somos falhos, nós erramos, não somos perfeitos. Então a coragem de ser imperfeito é algo que traz para você coragem de você entrar na sua vulnerabilidade. Por quê? Porque querem mulheres perfeitas, mulheres bonitas, mulheres atraentes, mulheres que têm a maternidade assumida, que tá tudo na perfeição, mas nós não somos perfeitos. Homens com status, homens provedores, homens fortes, homens que às vezes são fracassados. Então, às vezes, outro dia eu estava vendo uma matéria na internet, né? Aí falando de uma pessoa pública, né? Pessoa pública, você quer que ele seja perfeito, né? Então o cara engravidou uma menina, estava namorando com ela. Eles não tinham um relacionamento, né? E ele curtia a vida e assim, ela curtindo lá a gravidez dela. E o que acontece? A sociedade exigia que aquele cara público se comportasse com integridade. Mas quantos brasileiros fazem o que ele faz? Quantas mães, quantas mulheres grávidas passam por uma gravidez complicada porque o cara está curtindo a vida dele? Esse é o nosso país. Isso acontece. Isso é real. É consultório, é psicologia. As pessoas adoecem por conta disso. Mas porque o cara era uma figura pública, você tem aquela coisa, sabe? Aquele pensamento meio que de Maquiavel, né? As pessoas querem mentir para si mesmo, né? Quer construir uma mentira na sua cabeça e ficar contando aquilo ali. Então não somos perfeitos. Não somos perfeitos. A gente erra, eu erro, vou errar. Inclusive estou gravando isso aqui porque a gente errou a gravação ao vivo. Então é isso aí. Então vamos lá. Condutas assertivas. Então essas condutas assertivas vêm do quê? Eu mereço alcançar o meu objetivo de ser feliz. Estou em constante crescimento e aprendizado. E aí vem, eu sou capaz de superar qualquer obstáculo. Então se você começa a perceber isso, a coisa muda. A coisa muda literalmente. E aí a percepção do eu em relação ao outro. O que acontece aqui? Como o outro me enxerga, ela nunca vai atingir seus objetivos. Ela sempre desiste no caminho. Ainda mais eu que tô postando, daqui a pouco eu paro, né? Porque tem um problema médico, agora mesmo, a semana passada, eu tava com mal-estar, atacou-me fibromialgia, gripe, febre. Gente, tudo que vocês imaginarem. Quase a gente não estaria aqui ao ar. Mas a vida é assim, altos e baixos. E graças a Deus, como eu tenho prazer em fazer o que eu faço por amor, é o meu propósito, então haja derramar dopamina hoje para poder eu estar aqui fazendo isso e às vezes até refazendo se necessário. Então ela tem que cuidar da casa, dos filhos, é uma mãe empreendedora que faz o seu melhor, né? Então ela tem a habilidade, ela não tem a habilidade de liderar. E aí ela não tem talento para isso. E tipo assim, é você ligar mesmo dantes com amor, porque você tá aqui para colocar a sua autenticidade no mundo. É o que você acredita, é quem você é leveza. Não precisa. Então assim, eu não teria como estar aqui de uma outra forma, se não fosse dessa forma mais simples e leve,
falando o que eu acredito, falando o que eu penso, trazendo o conhecimento para vocês. E aí a gente vê que o poder da autenticidade, de ser autêntico, né? De você colocar isso para fora, tem a ver com a sua identidade, com a sua imagem, e fica algo mais tranquilo quando você busca o autoconhecimento. Então, quando você vê que construindo uma imagem positiva, porque os seus pensamentos, eles vão gerar sentimentos que vão fazer você ir para ação. E ali você vai ver se seus resultados serão positivos ou negativos. Então tudo é conectado, não é separado. Então você precisa ter clareza dessa parte. E a transformação pessoal com o caminho para o sucesso. E é aqui que a gente vai estar, né? Nessa transformação pessoal, você cria esse mapa da criatividade. Porque qual é o objetivo de estarmos aqui? É saber qual é a dor, qual é o problema e qual é a solução que você traz para isso. Então, qual é a solução que você traz? Em que pilar você vai estar mostrando isso? E aí, amanhã, na nossa aula, nós vamos estar falando sobre perfil comportamental. Então, vocês vão entender mais como foi que saber que tem um perfil analítico, sendo analista comportamental, ajudou o processo. Ajudou eu ter essa visão, fazer essa analogia e entender mais do outro, de mim, de Deus, do universo, do mundo e para onde nós vamos. Então aqui está o Telegram, vocês podem estar aí, né, entrando no grupo, que é onde a gente vai estar disponibilizando as ferramentas e a apresentação de hoje. Então é isso aí. Então eu quero estar compartilhando, deixa eu ver aqui, acho que está aberto aqui, deixa eu ver se está, acho que é aqui, né? Não. Deixa eu trazer aqui. Acho que travou. É essa, Alessandra? Não é essa aqui não. Acho que é essa aqui. Ah, aqui, pronto. Eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco de algumas ferramentas que a gente tem dentro do Empreenda Sua Paixão. A roda da emoção, de Robert aqui, né? Essa ferramenta valiosa, mapeando aqui, você vê aqui o que eu quero trazer. Você vê que a alegria. Então, antes de 2007, eu vivia uma alegria, entrava em êxtase, né? De tanto alegre que eu era. Então, eu tinha uma vida muito feliz. Por isso que você vê que a tristeza está aqui, né? Logo abaixo, né? São antagônicos. Então, a morte do meu irmão me trouxe para essa angústia, ficar pensativa, entrar em tristeza. Foi aqui que surgiu a depressão, né? A depressão pós-parto. Então você vê que de estar aqui, e aí você vê que quando você está na alegria, você está próximo do amor, da aprovação, da confiança, da admiração. E é por isso que você tem uma submissão. E quando você está otimista, você tem interesse, você antecipa as coisas, você passa a ter vigilância. Então você vê que o medo, ele está logo aqui, ó. Ele tem apreensão, medo, terror, e ele está logo, né, antagônico aqui, ó, a irritação, aborrecimento e a ira, né? Então, você vê que se seus pensamentos passam a ser positivos, você está nessa onda aqui, superior aqui da roda da emoção, você começa a viver uma vida com significado, com comprometimento, né? Mas quando você se deixa levar pelo ambiente, quando o meio externo influencia você, você pode entrar numa intimidação. Você vai estar surpreendido, assombrado, distraído, né? Da onde vem as distrações. E vem aquela coisa de você desaprovar você mesmo, né? Então a tristeza passa a ser profunda, você até entra em depressão profunda. Às vezes pelo julgamento do outro, pelas pessoas tóxicas. E aí, ó, remorso, tédio, nojo, repugnância, menosprezo, aquela irritação. Então, quando a pessoa está muito irritada, quando a pessoa é agressiva, que ela está muito irritada, ela tem medo. Então, se você, preste atenção, se você é agressivo, se você fica muito irritado, você aumenta seu tom de voz, é porque você está com medo. E esse medo pode ser curado na sua cabeça. Porque o medo é um instinto de proteção. Mas quando você deixa a sua mente ir além, ele passa a ser um inimigo para você. E aprisiona você.
Então, quando você explora, né, a ferramenta, aí você vê que quando eu fundi a roda da vida, né, que é a social disposição, intelecto, equilíbrio, propósito financeiro, servir, amor, família, amigos, criatividade, qualidade de vida aqui, né, espiritualidade, felicidade e criatividade. Então, você ter uma vida criativa, você ter o empreendedorismo digital, trabalhar em home office, é uma vida criativa. Então é uma qualidade de vida, porque me traz felicidade e eu desenvolvo a minha espiritualidade. Porque eu tenho o meu momento com Deus, eu tenho o meu my time, né? Eu tenho aquele momento para mim. E como eu gosto de práticas orientais, né? Então assim, uma reflexologia das mãos, dos pés, uma parte de massoterapia, drenagem linfática. Então todo o cuidado, todo o autoconhecimento de físio é aplicado para me dar mimos, para que eu tenha esse cuidado melhor. E aí, ó, você vê, por que aquela coisa, né? Por que o autoconhecimento é importante? Porque a gente está dando a aula, porque já que ele é maçante. O autoconhecimento é importante por quê? Porque é o primeiro quadrante da roda da abundância. Ele vem antes de você planejar. Antes de você planejar. Então você vê que o dar e receber é fundamental. Porque quando você dá e não recebe, você é uma pessoa soberba. Né? Você não tem merecimento. E aí, quando você recebe e não dá, você se torna uma pessoa egoísta. E quando você é estéril, quando você nem dá nem recebe. E aonde é você se torna próspero? Quando você dá e recebe, ou seja, compartilhar. Tá aqui agora compartilhando esse conhecimento com vocês, faz parte da minha roda da abundância. Eu tá girando, porque eu me conheci, eu planejei, eu tive o ano de 2023, atenção focada. Eu saí até das redes sociais para agora compartilhar, colocar a voz no mundo. E aí você percebe que o que acontece aqui, ó, nessa roda? Primeiro, você tem que vir para o autoconhecimento, né? A sua autoimagem, o reflexo no espelho, quando você olha ali, né? Que às vezes a gente passa, eu não quero nem me olhar quando eu acordei. Vai pra maquiagem, né? Para de se maquiar. Seja autêntica. Então hoje você passar um hidratante, passar um batonzinho, né? Corrigir só as sobrancelhas, tá tudo bem. Mas você não precisa se carregar, se transformar, sair da sua essência. Você precisa ser você. Mas claro que você tem uma imagem, tá arrumada, né? Às vezes eu fico mais apresentável quando eu tô... quando escovo o cabelo, né? Aquela coisa, mas vai cachear. Meu cabelo é cacheado. O calor faz os cachos, né? Então, assim, o potencial cognitivo, emocional, de você desenvolver inteligência emocional, de você estar ali com a habilidade do seu intelecto, essa autoestima relacionada ao que você se valoriza, né? Interagir com pessoas vem da sua identidade. Então, assim, a percepção do outro em relação... Então, a sua identidade é importante em todo o processo. E aqui, pra gente estar finalizando, a importância de você contar a história, né? Então, como é que eu trouxe essa história? É através dessa ferramenta aqui chamada linha do tempo. Que aqui, ó, o que é que eu quero? Eu quero que você conte a sua história. Então, aqui eu quero assim, ó, o ano que você nasceu, tá vendo? Ano zero. Zero aqui, 1, 2, 3. Então, aqui é a sua infância. Então, aqui você vai estar colocando o ano e trazendo os fatos positivo ou negativo. E vai estar contando a sua história. Aqui você constrói a sua autobiografia, tá vendo? Aqui já é na sua adolescência, 19 anos, aí você vem, ó. E depois você tá vendo que você tá na sua fase adulta, e aí você tá trazendo isso. Foi assim que eu construí a minha, entendeu? E o que eu quis trazer. O que é que eu quero? Qual a história que eu quero que seja pública, né? Eu estou escrevendo os livros, muita coisa da história está indo. Então, assim, é muita história, é muita coisa. Então, se eu não separasse, não organizasse, eu não ia conseguir separar a história por assunto, né? Então, tem a parte do desenvolvimento pessoal, tem a parte da qualidade de vida, do estilo de vida saudável, tem a parte da educação financeira, porque eu quebrei. Então, assim, eu não tinha educação financeira, fiz muito empréstimo, tudo que você não pode fazer, imagine, eu fiz. Então, assim, essa é uma história, né? Eu tive até eu cheguei ao ponto de ter uma condenação, quando a minha avó faleceu, né? De um espólio dela, porque eu era testamenteira. Então, assim, são coisas que você tem que estar atento,
né? Que você acha que nunca vai acontecer com você, mas aconteceu comigo. Então, escrever é o desabafo, é terapêutico. E eu sou grata ao meu médico, né, que me acompanha, o pessoal da psicologia, que escreva, coloque sua voz no mundo. Quando eu não podia escrever, grave. Você pode falar em áudio e depois aquele áudio vira uma escrita. Tem ferramentas, tem aplicativos que fazem isso. E aí você chega no meio século, né? 50 anos, 59. Então aqui você vai ver que são setênios da sua vida, né? Que são um período de 7 anos que você também vai estar evoluindo. Então isso também é importante. Mas não é algo que a gente vai estar compartilhando agora. Então, o que eu queria que vocês entendessem, né? É basicamente que a gente pode mudar. Nós podemos construir algo melhor, nós podemos refazer a nossa história, a gente pode estar fazendo algo que muda ali, né? Que vai fazer você voltar à essência. E amanhã na aula do desenvolvimento do perfil comportamental, né? Você vai entender melhor. Eu vou estar abrindo para vocês aonde é que eu faço o teste, né? Aonde é que a gente vai mensurar o perfil de cada pessoa, como é que a gente faz o alinhamento, como é que eu fiz esse alinhamento do meu comunicador, né? Como é que eu potencializei o meu analítico, como foi que eu lidei com os meus sabotadores. Então, assim, são coisas que a gente precisa nessa fase. E entenda, antes de você empreender sua paixão, você precisa do autoconhecimento. Antes de você planejar, botar no papel, ir lá para a tática dos post-it, né? Porque eu gosto do negócio do post-it, você tem que saber quem é você, qual é a sua identidade. Até para você fazer um site, uma página de venda, você tem que falar de você. E quando você recebe esse relatório, que você lê quem é você, você se identifica com aquilo, isso muda a sua história. Então, gratidão, beijo aí no coração, né? E até amanhã, né? Então, é isso que eu queria estar compartilhando com vocês. Então, a gente vai estar aqui encerrando. E eu quero continuar aqui, né? Porque eu já gosto dessa música. Porque realmente ela faz muito sentido pra mim. A gente vai estar encerrando aqui. Porque eu tinha tudo pra ser uma mulher sofrida. Uma mulher com dores, portadora de fibromialgia, dores psicossomáticas. Mas eu ressignifiquei. E se eu conseguir, você consegue. Você consegue sair dessa sofrência e viver uma vida com significado. Então, boa noite, beijo no coração. Amada mulher, os teus filhos não mais morrem. Então, boa noite aí.